Fala, profissional contábil, tudo bem? Diego Porto aqui da Infinity Tecnologia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre duas funções pouco conhecidas pelos profissionais contábeis, mas que com certeza em algum momento vocês vão precisar utilizá-las aí nas planilhas do seu dia a dia. Então, vamos lá. As duas funções são as funções ABS e a função arrumar. No vídeo de hoje, vamos aí verificar como que essas funções podem ajudar aí no nosso dia a dia. Então, ó, antes de iniciarmos a aula, é muito importante que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais profissionais contábeis, que você curta esse vídeo e nos ajude a propagar essa grande comunidade de profissionais contábeis mais produtivos com o uso do Excel. Agora, vamos à aula. Bom, pessoal, primeiro eu vou mostrar aí o cenário para vocês, né? Aqui eu tenho um fluxo de caixa, né? Um fluxo diário, né? Onde eu tenho as informações de data, valor pago, histórico, categoria e aqui é a conta que nós vamos ver mais para frente. Pessoal, é o seguinte, vamos supor que eu queira pegar essa planilha e importar para o meu software contábil. De cara, eu vou ter um problema, porque é o seguinte, não existe, né, lançamentos contábeis com valores negativos. Então, quando eu for importar essa planilha, vai me dar algum tipo de problema por eu ter aqui valores negativos nos meus lançamentos, no meu fluxo financeiro. Então, como corrigir esse problema? Como transformar esses valores negativos em positivos para que eu possa aí importar para o meu software contábil? Vamos lá. Vou criar uma coluna aqui chamada valor corrigido. Valor corrigido. Beleza? Vou dar ele esse nome. E para corrigir essa questão dos valores, transformar todos os valores em positivos, eu vou usar a função chamada ABS. Então, vou colocar aqui igual a ABS, vou dar um Tab, e aí baixa com que eu coloque qual é o valor. Quando eu colocando o valor, fecho a função ABS, dou um Enter, e olha o que ele faz, ele já corrige, já coloca todos os valores positivos. Vou colocar aqui em formato de moeda, né, para a gente ver. E aqui ele já coloca para mim, ó, de forma bem rápida, todos os valores em positivo. Por que quando eu coloquei na primeira linha, ele já repetiu para todas as linhas? Porque o meu fluxo já está formatado como tabela. Ó, tem aqui a aba Design com o nomezinho da tabela. Então já está formatado como tabela. Então, ao colocar a fórmula na primeira linha, ele vai repetir a mesma fórmula para todas as outras linhas. E aí eu já tenho os valores corrigidos, já posso usar esse valor para poder importar aí para o meu software contábil. Então, essa é a primeira função que eu queria mostrar para vocês, a função ABS. Em algum momento, pode ser que vocês vão ter que utilizar essa planilha, principalmente aí quando eu trabalho com valores negativos, beleza? A segunda função é a função arrumar. Para que a gente verifique aí direitinho como é que funciona essa questão da função arrumar, eu vou usar um PROC-V para fazer o seguinte, ó. Aqui na coluna de conta, eu quero trazer qual é a conta referente à categoria que eu tenho aqui, né? Então, para isso, eu vou usar a função PROC-V. Vou colocar aqui, ó, igual a PROC-V. PROC-V. Vou dar um Tab. E aí, vou dizer o seguinte, que eu quero procurar a categoria, ponto e vírgula, na minha matriz tabela aqui, ó, onde eu tenho a descrição e a conta. Ponto e vírgula, eu quero que ele me retorne o valor da coluna 2, que é o número da conta. Ponto e vírgula, correspondência exata. Fecho a minha função PROC-V e dou um Enter. Beleza, ele trouxe todas as contas, né? Então, a minha função está funcionando. Mas vamos supor que ao digitar aqui a categoria, por exemplo, água, eu coloque aqui, ó, água, espaço, e dê um Enter. Olha só o que acontece, ele me retorna um erro, né? Por quê? A água, ele não tem só água, eu tenho água e espaço. Isso é um problema, né? A função PROC-V ela não consegue identificar esse tipo de problema. Vamos fazer isso para alguns outros critérios aqui, ó. Vou dar um espaço antes agora aqui, por exemplo. Espaço salários. Olha só. E esse tipo de erro é quase que imperceptível, né? Eu só consigo ver mesmo se eu clicar na célula e verificar se tem alguma coisa a mais aqui, ó. Eu colocando para selecionar, eu consigo perceber que tem um espaço após. Mas são erros quase que imperceptíveis, né? Quase que eu não consigo verificar. Então fica muito ruim. Eu fico achando que a minha função PROC-V não está funcionando, por exemplo.
Então, como é que eu faço para não correr esse risco, para não ter esse tipo de problema? Vamos lá, eu vou criar uma coluna aqui e eu vou dar o nome de valor. Vou colocar aqui, né? Arrumar. Vou dar esse nome aqui de arrumar. A gente não perder tempo. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar a função arrumar para corrigir esses problemas. Eu vou colocar aqui igual a arrumar. Vou dar um tab. E aí eu vou dizer qual é o texto, que no caso é onde tem aqui a categoria. E fecho a minha função arrumar. Vou dar um Enter. E aí ele já, aparentemente, ele não fez nada, né? Aparentemente ele não corrigiu, não fez nada. Só que, se a gente for usar agora aqui a função procv, tomando como base essa coluna aqui de arrumar, ó, vamos ver como é que ficaria. Ó. Aqui eu vou apagar. Deixa eu apagar logo tudo. Apagar tudo. Vou apagar aqui todas as colunas para a gente começar do zero. Tá. E agora eu vou colocar agora, ó, igual a procv. Vou dar um tab. E aí eu digo o seguinte, valor procurado é o valor que está aqui em arrumar. Ponto e vírgula da matriz tabela, onde eu tenho aqui a minha conta contábil, né? Ponto e vírgula, eu quero que ele retorne a coluna 2. E eu quero que ele diga, eu quero que ele traga aí a correspondência exata. E aí, beleza, agora sim, ele vai trazer tudo certinho. Porque ele corrigiu aqui o salário, ó, ele corrigiu, ele tirou os espaços. Então, essa função arrumar, ela serve para isso. Só que pode acontecer o seguinte, pessoal. Muitas das vezes, eu tenho dois problemas aqui que pode acontecer. Um, que eu não possa criar uma nova coluna com a função arrumar para corrigir. E um outro problema é que quando eu importo, principalmente de PDF, né, pode acontecer que a função arrumar ela não corrija esse problema. Tá? Porque ele não reconhece um caractere espaço. Pode acontecer isso, ele não vai reconhecer o espaço, ele vai pensar que é uma informação cheia. Então, quando eu importo PDF, pode acontecer o problema que a função arrumar não vá corrigir. Tá? E também pode acontecer a hipótese de eu não poder criar mais uma coluna, de eu não poder mexer na estrutura. Então, como é que eu corrigiria esse problema do espaço, por exemplo? Eu vou aqui, ó, tá com espaço antes, né? Então, o que eu faria para corrigir quando der esse tipo de problema e eu não puder usar a função arrumar? Vou clicar aqui em salário, onde eu tenho o erro. Qual é o problema do salário? Eu tenho um espaço antes, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Clicar em salário, venho aqui em localizar e selecionar e clico na opção substituir, beleza? Em substituir, eu vou substituir o quê? O espaço. Vou dar um espaço, um simples espaço. E eu quero substituir por nada. Vou deixar em branco, deixar vazio. E vou substituir. Beleza? Reparem que ele já vai corrigir, ó. Ele já corrige aqui a informação do salário. Então, se eu for usar um procv aqui, por exemplo, só vou usar nessa daqui, ó, tomando como base somente essa informação, o valor procurado aqui, o salário, e der um Enter, ele vai trazer normalmente. Tá? Só que aqui ele dá o problema na água, né? Então, ó, na água, o que eu faço? Venho novamente aqui em localizar e substituir. Se eu não me engano, eu coloquei um espaço após, né, a água, então dá no mesmo. Então, ó, substituir o espaço. Vou apagar aqui, colocar um espaço novamente. O espaço por nada. Vou clicar em substituir. E aí ele vai trazer a conta da água, tá? Então, eu tenho essas duas opções. Ou eu corrijo com a função arrumar, se eu puder criar uma coluna, né? Se eu puder criar uma coluna adicional, né, para corrigir os valores, eu utilizo a função arrumar. Caso eu tenha um problema que eu não possa criar uma coluna adicional, ou eu tenho um problema de ter importado no PDF e ele não reconhecer um espaço, né, eu posso corrigir com a função substituir. Beleza, pessoal? Então, ó, espero que vocês tenham gostado. São duas funções importantíssimas que não são muito conhecidas, tá? Então é importante que vocês conheçam, porque provavelmente alguma vez vocês vão ter que usar essas duas funções, que é a função ABS e a função arrumar. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.